Existe algo especial nas primeiras horas da manhã. Antes da correria começar, antes das preocupações tomarem conta da mente e antes mesmo de falarmos com qualquer pessoa, temos a oportunidade de falar com Deus. E quando começamos o dia na presença do Senhor, algo muda dentro de nós. O coração encontra paz, a mente se acalma e a alma recebe forças para continuar. Muitas pessoas acordam já preocupadas com os problemas do dia, pensando nas responsabilidades, nas dificuldades financeiras, nas notícias ruins e em tantas situações que tiram a tranquilidade. E aos poucos, sem perceber, o coração vai ficando cansado. Mas Deus não deseja que você carregue tudo sozinho. A Bíblia nos ensina em Mateus 11:28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Que convite poderoso para começarmos esta manhã. Deus conhece o peso que você tem carregado em silêncio. Ele conhece as batalhas que ninguém vê, as lágrimas escondidas e até os pensamentos que têm tirado a sua paz. E mesmo assim, o Senhor continua chamando você para perto dele. Talvez você tenha acordado hoje precisando de direção, forças ou simplesmente de um pouco de paz dentro do coração. E é exatamente por isso que este momento de oração é tão importante. Porque quando entregamos nosso dia nas mãos de Deus, deixamos de caminhar sozinhos. Então permaneça comigo até o final desta oração, porque hoje vamos colocar cada preocupação diante do Senhor e buscar a presença daquele que nunca abandona os seus filhos. E antes de continuarmos, eu quero pedir que você deixe o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma, esta mensagem poderá alcançar outras pessoas que também precisam começar o dia na presença de Deus. Começar o dia buscando a presença de Deus é uma forma de lembrar ao nosso coração que não precisamos enfrentar tudo sozinhos. Muitas vezes, a ansiedade pelo que ainda vai acontecer rouba a paz antes mesmo do dia começar. Pensamos em problemas que ainda nem aconteceram. Carregamos preocupações antecipadas e acabamos ficando cansados emocionalmente logo pela manhã. Mas quando paramos alguns minutos para falar com Deus, algo começa a mudar dentro de nós. A oração nos ajuda a desacelerar a mente e a lembrar que existe um Deus poderoso cuidando de cada detalhe da nossa vida. Mesmo quando não conseguimos enxergar soluções, o Senhor continua trabalhando em silêncio. A Bíblia nos ensina em Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Que palavra forte para esta manhã! Isso significa que, independentemente do que você esteja enfrentando hoje, Deus permanece ao seu lado. Talvez existam desafios esperando por você neste dia, decisões difíceis, preocupações dentro da sua casa ou situações que têm tirado sua tranquilidade. Mas o Senhor continua sendo refúgio para aqueles que colocam nele a sua confiança. Muitas vezes queremos resolver tudo com a nossa própria força, mas existem batalhas que só serão vencidas quando aprendermos a descansar em Deus. E descansar em Deus não significa desistir, mas confiar que Ele está cuidando daquilo que está além do nosso controle. Por isso, antes de começar sua rotina, entregue seu coração ao Senhor. Coloque diante dele seus medos, seus planos, suas dificuldades e até aquilo que você não consegue explicar em palavras. Deus entende o silêncio, entende as lágrimas e conhece até as dores escondidas dentro da alma. Quando começamos o dia na presença de Deus, até os momentos difíceis se tornam mais leves. Todos os dias enfrentamos escolhas, desafios e situações que muitas vezes fogem do nosso controle. Há momentos em que nos sentimos fortes, motivados e confiantes, mas também existem dias em que acordamos desanimados, sem saber exatamente como continuar. E é nessas horas que precisamos lembrar que a nossa força vem de Deus. O Senhor conhece as lutas que você enfrenta em silêncio.
Ele sabe das preocupações que ocupam sua mente logo pela manhã e entende o peso que existe dentro do seu coração. Talvez ninguém ao seu redor perceba, mas Deus conhece cada detalhe da sua vida e continua cuidando de você. A palavra de Deus nos lembra em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Que promessa poderosa para começarmos este dia. Deus não prometeu que nunca enfrentaríamos dificuldades, mas prometeu estar conosco em cada uma delas. Isso significa que você não precisa caminhar sozinho, porque o Senhor vai à sua frente, abrindo caminhos e fortalecendo suas forças. Talvez hoje você esteja precisando exatamente disso, forças para continuar. Talvez existam situações que têm roubado sua alegria, tirado sua paz ou deixando você emocionalmente cansado. Mas Deus é especialista em renovar vidas cansadas e fortalecer corações abatidos. Quando buscamos a presença do Senhor logo pela manhã, recebemos um novo ânimo para enfrentar o dia. A oração nos lembra que existe esperança, mesmo em meio às dificuldades. E ainda que tudo pareça difícil neste momento, Deus continua no controle da sua história. Por isso, não permita que o medo ou o desânimo dominem o seu coração hoje. Coloque sua confiança em Deus e siga em frente sabendo que o Senhor está cuidando de cada passo da sua caminhada. Uma das maiores dificuldades da vida é tentar entender por que certas coisas acontecem. Existem momentos em que fazemos planos, criamos expectativas e imaginamos como será o nosso futuro, mas de repente tudo parece tomar um rumo diferente. Nessas horas, o coração fica confuso, a mente se enche de perguntas e muitas vezes pensamos que Deus está em silêncio. Mas mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, Deus continua trabalhando. O Senhor enxerga aquilo que nós não conseguimos ver. Enquanto olhamos apenas para o presente, Ele conhece o futuro e sabe exatamente o que é melhor para cada um de nós. A Bíblia nos ensina em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Que palavra forte para esta manhã! Deus não esqueceu dos sonhos que existem no seu coração. Ele não abandonou a sua vida e continua escrevendo a sua história, mesmo nos dias em que tudo parece parado ou difícil demais. Talvez você esteja esperando uma resposta, uma porta se abrir ou uma mudança acontecer. Talvez existam orações que você já fez muitas vezes e ainda não viu acontecer aquilo que deseja. Mas o tempo de Deus não falha. Há coisas que o Senhor prepara em silêncio e no momento certo tudo começa a fazer sentido. Por isso, não deixe a ansiedade dominar seu coração. Continue confiando em Deus, mesmo quando você não entender os caminhos pelos quais Ele está conduzindo sua vida. O Senhor sabe exatamente onde você está e conhece cada batalha que você enfrenta. Quando aprendemos a confiar em Deus, encontramos paz até nos momentos de espera. Porque entendemos que, mesmo sem enxergar tudo claramente, Deus continua cuidando de nós. Antes de sair para enfrentar mais um dia, é importante lembrar que precisamos da proteção de Deus em cada caminho que vamos percorrer. A vida é cheia de imprevistos e muitas coisas fogem do nosso controle. Existem batalhas visíveis e também aquelas que não conseguimos enxergar. Por isso, começar o dia entregando nossa vida nas mãos do Senhor traz segurança e paz para o coração. A Bíblia nos ensina no Salmo 121, 7 e 8. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Que promessa poderosa! Deus não cuida apenas de algumas áreas da nossa vida. Ele cuida de tudo.
O Senhor conhece os caminhos que você vai percorrer hoje, as pessoas que encontrará, as decisões que precisará tomar e até os perigos que você nem imagina existir. Muitas vezes, saímos de casa preocupados com tantas coisas: trabalho, problemas financeiros, responsabilidades, notícias ruins e situações que tiram a tranquilidade. E sem perceber, o coração vai ficando pesado logo nas primeiras horas do dia. Mas quando colocamos nossa confiança em Deus, encontramos descanso mesmo em meio às incertezas. Isso não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas significa que não estaremos sozinhos em nenhuma delas. Deus promete caminhar ao nosso lado em todos os momentos. Sua presença nos fortalece, nos guarda e nos dá coragem para continuar. Talvez hoje você esteja precisando sentir essa segurança novamente. Talvez existam medos dentro do seu coração ou preocupações sobre o futuro. Mas lembre-se, Deus continua sendo refúgio para aqueles que nele confiam. Por isso, antes de começar sua rotina, entregue sua vida ao Senhor. Peça que Deus proteja sua casa, sua família, seu trabalho e todos os seus caminhos neste dia. Porque quando Deus está à frente, até os caminhos mais difíceis se tornam mais seguros. Muitas vezes, o que mais nos desgasta não são apenas os problemas do lado de fora, mas as batalhas que acontecem dentro da nossa mente. Há pessoas que continuam sorrindo, trabalhando e seguindo a rotina normalmente, mas por dentro estão cansadas emocionalmente. O excesso de preocupação, os pensamentos negativos e o medo do amanhã acabam roubando a paz e a alegria de viver. E é exatamente nesses momentos que precisamos aprender a descansar em Deus, porque existem pesos que o nosso coração não foi criado para carregar sozinho. O Senhor deseja aliviar aquilo que tem tirado sua tranquilidade e renovar suas forças nesta manhã. A Bíblia nos ensina em Filipenses 4:13: tudo posso naquele que me fortalece. Essa palavra não significa que nunca teremos dificuldades, mas significa que Deus nos dá força para enfrentar cada uma delas. Há dias em que pensamos que não vamos conseguir continuar, que o problema é grande demais ou que nossas forças acabaram. Mas quando buscamos a presença de Deus, recebemos um novo ânimo para seguir em frente. Talvez hoje você tenha acordado preocupado com algo que ainda nem aconteceu. Talvez existam pensamentos tirando sua paz ou situações que parecem difíceis demais para resolver. Mas Deus continua no controle de todas as coisas. Nada pega o Senhor de surpresa. Quando entregamos nossas preocupações nas mãos de Deus, o coração começa a encontrar descanso. A oração nos ajuda a lembrar que existe esperança, mesmo nos dias difíceis. E ainda que você não veja uma solução agora, Deus já está trabalhando ao seu favor. Por isso, não deixe o medo dominar sua mente neste dia. Confie que o Senhor está cuidando de cada detalhe da sua vida e continue caminhando com fé, sabendo que Deus fortalece aqueles que colocam nele a sua confiança. Começar o dia com gratidão também transforma a maneira como enxergamos a vida. Muitas vezes, acordamos pensando apenas nos problemas, nas responsabilidades e naquilo que ainda precisamos resolver, e sem perceber, esquecemos das bênçãos que Deus já colocou em nossas mãos. A gratidão muda o coração. Quando agradecemos a Deus logo pela manhã, lembramos que a vida é um presente e que cada novo dia é mais uma oportunidade dada pelo Senhor. Mesmo em meio às dificuldades, ainda existem motivos para continuar confiando, acreditando e seguindo em frente. A Bíblia nos ensina em Lamentações 3:22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Que palavra forte para esta manhã. Isso significa que, independentemente de como foi o dia de ontem,
Deus continua derramando sua misericórdia sobre a nossa vida hoje. O Senhor não nos abandona e continua sendo fiel mesmo nos momentos em que nos sentimos fracos. Talvez você esteja passando por uma fase difícil, mas ainda assim, Deus tem sustentado você até aqui. Há livramentos que você nem percebeu, portas que o Senhor abriu em silêncio e momentos em que Deus fortaleceu seu coração quando ninguém mais podia fazer isso. Quando aprendemos a agradecer, nosso coração encontra paz. Porque deixamos de olhar apenas para os problemas e começamos a perceber o cuidado de Deus em cada detalhe da nossa caminhada. Por isso, nesta manhã, agradeça ao Senhor pela vida, pela saúde, pela sua casa, pela sua família e por mais uma oportunidade de recomeçar. Mesmo que nem tudo esteja perfeito, Deus continua cuidando de você. E quando existe gratidão dentro do coração, até os dias difíceis se tornam mais leves. E agora, neste momento, vamos entregar completamente este novo dia nas mãos de Deus. Depois de refletirmos sobre a paz, a direção, a proteção e as forças que o Senhor nos dá, é hora de abrir o coração diante daquele que conhece cada detalhe da nossa vida. Talvez você tenha começado esta manhã preocupado, cansado ou até sem esperança. Mas Deus está vendo você neste momento. Ele conhece as suas lutas silenciosas, as orações que você ainda não viu respondidas e até os pensamentos que ninguém mais conhece. E mesmo assim, o Senhor continua cuidando da sua vida com amor e misericórdia. A palavra de Deus nos lembra em Salmos 55, 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Que promessa maravilhosa para começarmos o dia! Deus não quer que você carregue sozinho o peso das preocupações, do medo e da ansiedade. Ele deseja sustentar você e fortalecer o seu coração. Agora, ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu coloco minha vida diante da Tua presença. Entrego a Ti todos os meus pensamentos, preocupações, planos e desafios deste dia. Pai, guia os meus passos e não permita que eu caminhe longe da Tua vontade. Dá-me forças para enfrentar as dificuldades, sabedoria para tomar decisões e paz para descansar o meu coração em Ti. Protege a minha saída e a minha chegada. Guarda a minha família e livra-nos de todo mal. Senhor, renova o meu ânimo, aumenta a minha fé e ajuda-me a confiar em Ti mesmo nos dias difíceis. Que a Tua presença esteja comigo em cada momento deste dia. Em nome de Jesus. Amém. E se esta oração falou ao seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também precisa começar o dia na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe, te proteja e te dê um dia de paz.